Eu quero mostrar algumas imagens de ontem. Ontem você acompanhou com a gente aqui. A gente recebeu um vídeo de um telespectador da TV Atalaia que mora aqui no bairro Palestina. Ele viu uma parte verde ali próximo à caixa d'água e depois ele foi verificar e era esse vazamento daí, ó. Uma caixa d'água antiga aqui no bairro Palestina, Cidade Nova, que fica bem no alto aqui. Esse vídeo viralizou e ontem nós mostramos ao vivo, a Defesa Civil Municipal foi para lá, fez uma vistoria junto com a Companhia de Saneamento, houve um esvaziamento dessa caixa d'água, parte de bairros aqui da Zona Norte. Vamos mostrar o vídeo ontem da fiscalização, da vistoria que nós acompanhamos, trouxemos tudo aqui ao vivo, aqui no Balanço Geral. A gente vai mostrar para você, a gente discutiu bem esse assunto, aprofundou, nós cobramos inclusive aí o momento da vistoria ontem, com a Defesa Civil Municipal, com o pessoal da Companhia de Saneamento de Sergipe, acompanhando tudo isso, porque a comunidade aqui do bairro Palestina e Cidade Nova, que moram embaixo dessa caixa d'água, a comunidade está amedrontada, preocupada que haja um rompimento aí dessa caixa d'água. Casos semelhantes, como já ocorreu em outros estados, inclusive aqui no nosso estado, de uma caixa d'água que caiu lá em Nossa Senhora das Dores. Tudo isso você está acompanhando foi de ontem, mas agora nós vamos entrar ao vivo, porque a gente gosta de continuar um assunto para esgotar, para saber o que é que vai ser feito, para tranquilizar a sociedade, a comunidade. E nós vamos entrar ao vivo agora para falar com Sara Medeiros. Ela está na Companhia de Saneamento de Sergipe. Hoje, pela manhã, ela já esteve no bairro Palestina, já conversou com os moradores e logo depois foi lá para a Companhia de Saneamento para saber o que é que já foi feito e o que é que vai ser feito para tranquilizar essa comunidade, todos aqui da Zona Norte de Aracaju. Vamos abrir a janela da informação, chamar Sara Medeiros ao vivo, direto da Companhia de Saneamento de Sergipe. Boa tarde, Sara, com você as informações. Boa tarde, Ricardo. Pois é, como eu havia dito no início da edição, nós estamos aqui na sala do diretor de operações aqui da DESO, o Carlos Anderson Pedreira, que já, Ricardo, deu uma explicada para a gente aqui, inclusive trouxe uma planta aqui, lá do reservatório, para mostrar para a gente o que está acontecendo ali. Carlos, boa tarde. A população está muito amedrontada ali. Agora, vamos explicar o que está sendo feito de imediato e o que aconteceu a partir dessas plantas aqui. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos que nos assistem. De início, eu queria chamar a atenção, porque o próprio Ricardo comentou agora que as pessoas estavam preocupadas. Então, acho que a intenção da DESO nesse momento é de mostrar que não há risco iminente, né? E foi isso que foi observado lá em loco. Tinham vários técnicos lá, inclusive a própria Defesa Civil esteve conosco lá ontem. Notificou a empresa sim, mas notificou no sentido de diminuir o nível da operação, não foi nenhuma interdição, né? É bom que fique claro isso, porque se tivesse tido interdição, era sinal de que o risco era iminente e a DESO já teria tomado essa providência antes, obviamente. Então, as pessoas precisam ter consciência disso. E para evitar qualquer tipo de transtorno, né? Porque aparentemente aquele vazamento ali, ele chama a atenção de fato, a pessoa que filmou deve ter ficado realmente por não conhecer como é que funciona, não conhecer o sistema, não conhecer de engenharia, saber que aquilo não traria risco, então ele fez o vídeo e divulgou. Aquele reservatório é um reservatório semi-enterrado, então ele tem a maior parte da sua estrutura, ele está dentro do solo. Então, aqui pela planta a gente vê que ele tem 6,25 m, né? Isso aqui é um corte lateral do próprio reservatório, onde ele tem 6,25 m e toda essa área daqui para baixo, ela fica abaixo do solo, aqui é o nível do solo. Então, por medida de segurança e aceitando, obviamente, né, concordando com a notificação que a Defesa Civil fez, a gente reduziu o nível de água, que trabalhava nesse nível, para o nível do solo, evitando assim a área de contato de água com essa área lateral do reservatório, aonde possivelmente, obviamente, tem algumas fissuras que estavam deixando ela sair pelo lado. O primeiro ponto que eu queria colocar é que já nessa inspeção visual que foi feita ontem, a gente verificou que aquelas rachaduras que aparecem no vídeo, elas são superficiais, ficam no reboco do lado da... É uma massa de regularização que você faz na parede de concreto do reservatório. Então, não é na estrutura do próprio reservatório. Ali é uma estrutura de concreto armado, então tem uma armação
de ferro ali dentro e aquela fissura não é naquela estrutura, né? Então, a gente já está com equipes hoje lá, nesse momento, desde logo cedo, fazendo a escarificação desse material solto, desse material que estava rachado, né? Para que a gente tenha acesso à parede do reservatório, propriamente dita, a parte estrutural dele, e aí sim a gente vai saber se aquele vazamento tem algum impacto na sua estrutura. Somado a isso, e foi uma orientação da própria Defesa Civil também, nós estamos, paralelamente, fazendo um contrato emergencial para, eventualmente, se precisar recuperar a estrutura, porque não é isso que está sendo feito agora, está sendo feito a parte estética dele, você está tirando a parte do reboco para chegar na própria estrutura, e também um contrato emergencial de um laudo pericial de um profissional especialista em estrutura de concreto armado. Então, esse profissional já foi contactado ontem à tarde, já esteve conosco aqui, já estamos tomando as medidas administrativas para essa contratação, mas o fato é que, com a redução do nível de operação, a gente acaba, por vez, né, por total, nesse momento, algum ripsolo de colapso. Nós estivemos, inclusive, hoje lá pela manhã, conversamos com alguns moradores e teve algo que chamou a atenção da gente. Depois que a gente exibir essa matéria, Ricardo, eu vou pedir até para que o diretor de operações da DESO explique também para a gente isso. Vamos ver esse VT, o que as pessoas falam ali na região. Nós viemos aqui na Rua C, no loteamento Isabel Martins, aqui no bairro Palestino. Essa rua fica bem no fundo, olha só, da onde a caixa d'água, o reservatório da DESO fica. É ali naquela parte de cima. Pois bem, quem mora aqui, além de estar passando por esse problema, né, de não saber o que pode acontecer, né, caso venha acontecer aí uma coisa pior, também está sem água, né? Desde o dia que começou isso, que eles desligaram aí e não ligaram a água. E eles disseram que secaram a caixa, então eu fui lá em cima, tá a mesma coisa. Secou nada, ela tá o mesmo nível que ela fica. Daniel, vocês que moram principalmente aqui nessa parte, tem um cano agora que tá vazando. Vocês estão com muito medo, né? O caso que tá, que a gente vai ter medo. Só Deus para proteger, né? E agora tem um cano, o cano agora tá vazando. Agora começou o cano. Eu tô com muito medo. Ontem, quando ele disse, eu já fiquei com medo, não dormi de noite. Porque se vir quebrando de lá de casa, de lá vem já aquela casa de lá do alto, né? Já vem despencando a casa da gente e tudo aqui. Inclusive a rachadura, ela vai de um canto praticamente ao outro, assim, nessa lateral de cá, da casa da Palestina, essa parte aqui que é baixa. As casas aqui mesmo tá tudo prejudicada, né? A minha casa mesmo, ela é toda minante, assim, a lateral dela. A minha também é. As paredes todinhas é danificada. Tem vazamento por debaixo e a gente tá achando que vem dessa caixa d'água. Vazamento no fundo da escola. Tem como mostrar isso? Tem lá agora. Casa? É. Tem. Vamos lá ver esse vazamento. E olha só que situação mesmo que a gente vê aqui, ó. Pedir para o Hudson vir aqui mostrar. Olha só aqui, ó, a parede toda úmida. Ela até colocou azulejo do lado de cá para evitar esse problema, mas isso aqui é na residência toda. Vou pedir para o Hudson vir aqui comigo, ó, mostrando aqui. Olha só, aqui, ó, nessa parede aqui também, ó, se vocês observarem aqui, ó, é mais escuro do que essa daqui, a pintura daqui, porque isso aqui tá tudo úmido. E já mexemos aí na encanação, não tem nada a ver com a encanação, inclusive a casa vizinha aí tem sempre uma recaída de água, muita água que desce para lá. Aí elas reclamam da gente aqui, mas só que a gente já olhou e não é a encanação daqui. É realmente uma situação preocupante. Como eu mostrei no início, a gente está nessa rua aqui C, que é a rua que fica bem abaixo do reservatório. A rua C no loteamento Isabel Martins, ela fica bem abaixo do reservatório mesmo. Ou seja, quem mora aqui nas imediações aí da caixa d'água aí da DESO está realmente preocupado e cobrando dos órgãos competentes uma solução rápida. Sara Medeiros, do bairro Palestina.
Pois é, Ricardo, como a gente viu nessa reportagem agora, né, a gente nem imaginava que tinha esse problema lá. Durante a conversa, a moradora foi e falou, as paredes da minha casa ficam úmidas. A gente acredita que é algum tipo de vazamento que vem justamente aí desse reservatório. Foi bem oportuno, porque a gente está aqui com o diretor de operações que vai falar para a gente. Há realmente esse risco? Até porque, como o senhor já mostrou aqui, já disse que é um reservatório semi-enterrado. Boa parte dele, 4 metros de profundidade, fica dentro da terra, né, desse reservatório. O que eu vou fazer é pedir para uma equipe dar uma chegada lá para constatar se existe algum tipo de influência, né, vinda dessa área da DESO. De certo que, como é uma área de íngreme, então qualquer esgoto, qualquer drenagem, água que não seja do reservatório ou da DESO, ele pode percolar por dentro do terreno e aflorar nessa casa ou em algumas casas. Mas nada pode ser descartado. Eu acho que a gente tem que avaliar, né? E aí é bom quando a informação chega que eu peço para os técnicos irem lá. Mas uma coisa é fato, a gente tem um acompanhamento nesse reservatório e em vários outros de níveis em tempo real. Estava até mostrando aqui, Ricardo, a Sara, que eu consigo enxergar, inclusive agora, qual o nível que está esse reservatório. Então, se tivesse uma fuga, uma perda muito grande, a gente conseguiria identificar, até pelo consumo, já que tem um programa de perdas em quase toda a cidade, mas nessa região ele é muito bem desenvolvido, então a gente consegue enxergar, no caso de um vazamento, né, inclusive de médias e grandes proporções, né? Talvez de menores, se for uma coisa muito pequena, talvez a gente não consiga mensurar isso, mas de médias e grandes proporções a gente consegue enxergar. Mas é bom que se mande realmente, para que tenha certeza de que não está tendo influência alguma, porque eu acho que é um direito da própria comunidade que está ali em volta do reservatório, e é para isso que a gente está aqui. Ontem, durante a entrevista lá no local, no momento da inspeção que vocês fizeram, você disse na entrevista, na reportagem, que um mergulhador estaria indo no local lá à tarde para verificar dentro, né, essa parte enterrada, se estaria tudo ok. Foi necessário? Foi feito isso? Não foi feito, não foi necessário, na verdade. Porque quando a gente parou esse bombeamento ontem, logo cedo, que a gente tomou conhecimento do fato, os níveis chegaram a quase zerar. Então, as pessoas, os técnicos nossos mesmo entraram, verificaram que o aspecto visual não sugeria nenhum tipo de vazamento abaixo da cota do terreno, mas é como eu falei há pouco, para a gente ter a garantia total disso, a gente contratou, está em fase de contratação, na verdade, de um especialista da parte estrutural e que vai ser feito um relatório técnico, inclusive com a emissão de RT, que é importante isso, dando um laudo de todo o reservatório, né? Então, tão logo isso fica pronto, a gente divulga, mas o que é importante saber é que, nesse momento, o risco que se suscitou ontem, né, que se falou em toda a imprensa e nas redes sociais, ele deixa de ser iminente pelo fato de a gente ter reduzido esse nível para garantia, né, já que a gente não tem o laudo final disso, foi uma inspeção visual, repito, né, mas que se sugere que não tenha problema algum. Quando da finalização desse laudo pericial, a gente tem a certeza de que não vai ter problema algum. Que frequência vocês fazem fiscalizações lá no local, já que os moradores foram até lá a parte externa do reservatório, porque perceberam que uma região específica estaria com a vegetação mais verde, diferente das demais. E justamente quando chegaram lá, encontraram esse vazamento, o que até demonstra, né, que não foi um vazamento do dia para a noite. Já tinha alguns dias, até porque a área estava irrigada e a vegetação estava bem verdinha. Certo. A gente faz manutenções preventivas e corretivas, né? Agora o que a gente está fazendo é uma corretiva. As preventivas em reservatórios é de aproximadamente 3 a 6 meses. Depende do porte, né? A última inspeção feita e que é visual, veja, não há como se fazer uma perícia todas as vezes que vai se fazer uma inspeção. A inspeção ela é visual. Se você encontrar alguma rachadura, alguma coisa, você faz um estudo mais aprofundado ali. Então, o fato de ter uma vegetação um pouco mais verde não indica que era um vazamento antigo, porque a vegetação com 4, 5 dias, uma semana, ela já muda o seu aspecto. Então, a gente imagina que esse vazamento, essa fissura que apareceu nesse vídeo de ontem, não tenha muito tempo, né? Acho que no máximo aí 10 ou 15 dias que tenha aparecido e que a DESO não tinha verificado, de fato. Pois é, Ricardo quer fazer uma pergunta lá do estúdio. Pode falar, Ricardo. É bem rápida, até para a gente terminar a nossa entrevista. Obrigado à participação do doutor Carlos Pedreira, que é diretor aí da DESO. A pergunta que eu faço é bem rápida. Existe um plano de contingência
A gente sabe que não existe perigo nenhum, mas é uma caixa d'água grande no local alto, tem casas logo embaixo, existe um plano de contingência. E ontem, como houve o esvaziamento da caixa d'água, parte da comunidade ficou sem água. Como é que está o abastecimento dessas comunidades e quais comunidades? Tá, Ricardo. Com relação ao plano de contingência, de fato não há. Não há. A gente precisa realmente se debruçar sobre isso. Teve uma exigência do governo federal, do governo do estado, para a gente montar planos de contingência em áreas de barragens, pelo fato do último ocorrido lá em Minas Gerais. Mas eu acho que fatos como esse fazem a gente parar para repensar e, de fato, tem que ter um planejamento no sentido, se for necessário, evacuar a área por algum motivo, a gente ter um contingenciamento. Com relação à área que ficou desabastecida, então logo a gente tomou conhecimento ontem no período da manhã, a gente desativou o bombeamento até para entender o que era que estava acontecendo. Então é toda a Zona Norte, né? Toda a Zona Norte até 18 Forte, Olaria, aquela alta no Morro da TV e vai até Augusto Mainaki. Então, aproximadamente 25% da cidade. Doutor Anderson, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos, por trazer essas informações para a população que está realmente muito apreensiva e vindo essas informações técnicas, né, Ricardo? As pessoas ficam até mais tranquilas. E ontem a gente ficou naquela dúvida, Ricardo, vou trazer hoje a informação correta da idade desse reservatório. Hoje aqui, com o diretor de operações, a gente vasculhou e tem agora a resposta exata. Onde você tinha razão, que você nasceu lá, né, na região, já tem 49 anos e já existia sim, porque foi construída na década de 60. Já tem realmente várias décadas. Ricardo. Valeu, veja o ano certinho depois para a gente passar. Olha, é muito tempo mesmo, obrigado. Mas fica o alerta aí, Defesa Civil. Obrigado, pessoal da Companhia de Saneamento. Não existe um plano de contingência. Então, fica o alerta para o governo do estado, Companhia de Saneamento, Defesa Civil. Como assim? Não existe plano de contingência? Mas, Ricardo, plano de contingência se algo for acontecer. Não, plano de contingência é necessário. É lei. Obrigado pela informação transparente do pessoal da Companhia de Saneamento, mas fica o alerta para a Defesa Civil agora, Corpo de Bombeiros, órgãos fiscalizadores aí. E Ministério Público, o alerta foi dado aqui na TV Atalaia, aqui no Balanço Geral, dia 27 de fevereiro de 2019.